sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Boa noite. Louvado seja Deus. Mais uma vez estamos aqui, queridos e amados irmãos, para falarmos um pouco mais acerca da palavra do nosso bom Deus. Eu queria neste momento pedir a você que está aí dedicando alguns minutos para ouvir esta palavra, para que você não desanime. Eu sei que os tempos em que vivemos têm sido tempos difíceis, tempos complicados para continuarmos, mas é necessário que nos dedicamos profundamente ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria neste momento, antes de mais nada, ler aqui um sermão, Nenhum Estranho no Céu, com o seguinte tema: Nenhum Estranho no Céu. É interessante este tema, porque nós podemos ser levados lá nas bodas do Cordeiro, quando disse que havia uma pessoa com vestimentas estranhas e foi lançado no lago de fogo em prisões eternas. Bom, mas este sermão aqui de Charles Spurgeon, pregado no dia 31 de dezembro, Nenhum Estranho no Céu, começa com um versículo no Salmo 73, versículo 24. Salmo capítulo 73, Salmo 73, versículo 24. E neste Salmo 73 diz assim: Guia-me, guia-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Dia após dia, e ano após ano, minha fé crê na sabedoria e amor de Deus. E eu sei que não terei crido em vão. Nenhuma das suas boas palavras jamais, querido, jamais falhou. E eu estou seguro que nenhuma jamais cairá por terra. É interessante nós prestarmos bastante atenção, porque eu me coloco em suas mãos para a direção. Eu não sei que direção você tem tomado, qual caminho você tem seguido. Você talvez seja um líder, seja um regente, seja um ministro da palavra, mas eu não sei qual caminho você tomou. Eu não sei o caminho que deveria escolher. Eu não sei. O Senhor escolherá a minha herança para mim. Eu necessito de conselho. E aviso pois os meus deveres são complexos e a minha condição é limitada. Eu busco o conselho do Deus infalível em preferência ao meu próprio julgamento ou aos avisos de amigos. Em breve o fim virá. Creia, amigo,
em breve o fim virá. Mais uns poucos anos e eu partirei deste mundo para o Pai. Meu Senhor estará perto do meu leito, ele me encontrará no portão do céu. Ele me dará boas-vindas à terra de glória. Eu não serei um estranho no céu. Meu próprio Deus e Pai me receberá na fidelidade eterna dele. Glória a ele, que guiar-me-ás aqui e me receberás no porvir. Amém, queridos? É muito interessante nós termos a convicção e a certeza da nossa salvação. Porque os tempos, eles não estão verdadeiramente como deveriam estar. A igreja deveria triunfar mais. A igreja deveria percorrer mais aldeias, cidades, caminhos, esquinas, prostíbulos, bares, boates. Mas infelizmente não está sendo assim. Escutei uma vez um testemunho que haveria de ter no Brasil um show de rock de um roqueiro, eu não me lembro agora o nome dele, mas eu sei que em torno de 100 jovens ousados, eles se reuniram e decidiram ir a este show de rock. Mas eles disseram para si e para o pastor que não iriam lá para curtir aquele show, que não iriam lá para dançar, para pular, não, porque não havia tempo para essas coisas, mas que eles iriam lá, e antes que este cantor entrasse no palco para cantar o seu rock, eles fazeriam uma corrente, uma só corrente, e fazeriam uma só oração, que naquela noite aquele cantor de rock não conseguiria cantar para Satanás. Ele não conseguiria agradar as trevas, porque a luz estava ali para iluminar como uma candeia sobre a mesa. Porque o bom tempero estava ali para agradar o paladar. Porque a verdade estava com aqueles jovens. A ousadia estava com aqueles jovens. E quando o apresentador anunciou aquele cantor de rock, eles seguraram firme nas suas mãos e disseram: Senhor, aqui ele não canta. Aquele cantor de rock subiu ao palco, pegou no microfone e pegou. Mas ele não conseguiu cantar naquela noite. O seu show foi adiado. E ele disse com estas palavras que naquele dia algo impedia que o Senhor dele se manifestasse naquele lugar. E algo impedia ele de adorar ao seu Deus. Estamos em tempos que a certeza da salvação tem fugido do objetivo da mensagem. Os púlpitos e altares das igrejas não pregam mais um evangelho que guie o povo
ao caminho, a verdade e a vida. Muitos pregam a Cristo, ensinam a Cristo, evangelizam no nome de Cristo, curam no nome de Cristo, profetizam, mas não servem a Cristo. Em uma certa feita, os discípulos vieram até o Senhor Jesus e lhe disseram: Mestre, ali há alguns homens que pregam e que curam no seu nome. Quer que vamos lá e mandamos eles se calarem? E Jesus disse para aqueles homens: não o impeçais. Não, deixai-os. Se não é contra nós, é por nós. Será que você tem sido estes homens? Porque a mesma palavra e o mesmo Senhor diz que naquele dia haverão muitos que dirão: Senhor, no teu nome nós profetizamos, em teu nome curamos enfermos, pregamos a tua palavra, expulsamos demônios. E haverá para aqueles homens uma só palavra: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Meu irmão, minha amada, o maior problema da vida do homem não está em ir para o inferno. Não. Não está em padecer no lago de fogo. Não. O maior problema do homem não está, querido, em receber a ira do Cordeiro lá no lago de fogo. Mas eu acredito que o maior problema do homem, a maior dor do homem, do ser humano, vai ser quando ele estiver frente a frente com a verdade, frente a frente com o único fiel, digno de toda a honra e de toda a glória, conhecido e reconhecido pelo Pai como Cordeiro de Deus, aquele que há de reger todas as nações, que há de julgar todas as nações. Quando você estiver diante dele e não poder dizer mentiras, porque você estará diante da verdade. Quando você estiver diante dele, aqueles olhos fixados em você, e você diante dele, meu amado, tendo que parar e pensar em tudo que você fez na vida, em tudo que você poderia fazer se houvesse mais uma chance, em tudo que você poderia mudar caso ainda houvesse uma chance. Como seria diferente se naquele dia você pudesse mudar todas as coisas? Se naquele dia você pudesse voltar atrás e escolher entre as riquezas da terra e o reino de Deus. Imagine você agora diante da verdade, do Filho do Deus Altíssimo, pensando de como seria pegar todos os seus bens construídos, todas as suas riquezas, seus carros, seus iates, seus tesouros,
construídos na terra e repartido entre os necessitados, os pobres, sabendo você de toda aquela glória, de toda aquela majestade, de toda aquela paz, de todo aquele amor, de toda aquela graça concedida lá no reino de Deus. Você conhecendo tudo aquilo lá, com certeza agora você seria diferente. Você pegaria tudo isso que você construiu aqui na terra agora e repartiria aos pobres, aos necessitados, aos órfãos, aqueles que verdadeiramente precisam da sua ajuda. Mas não é assim. Porque quando você estiver diante do Filho de Deus, amado, chamado como Yeshua, Jesus Cristo, Emanuel, quando você estiver diante dele, não poderás mentir. Não haverá desculpas. Você não poderá dizer para ele: Senhor, eu não conhecia a tua palavra. Senhor, eu não fui para a igreja porque os homens que estavam lá não eram dignos. Senhor, eu não tive tempo, porque tudo eu pensava amanhã. Eu dizia, não, amanhã eu sirvo, amanhã eu vou para a igreja. Mas eu não tive tempo. Quando eu pensei, eu já havia descido à sepultura. O fôlego de vida já havia sido arrancado de mim. Então, amado, quando você estiver diante da verdade, que desculpa você dará? Porque eu te garanto que a maior dor do homem não vai ser o lago de fogo e enxofre. O inferno não vai ser a maior dor do homem. O maior temor do homem não é a ira do cordeiro que será derramada no lago de fogo. A maior dor do homem, amado, será passar uma eternidade longe de Deus, longe do seu Criador, longe do eterno Redentor. A maior dor do homem vai ser quando a sua consciência em si lhe fizer meditar e refletir que poderia ser diferente, que ele poderia ser diferente agora. Quando você estiver naquele lugar de perdição, sendo comido por bichos, atormentado por demônios, pelo fogo eterno que nunca se apaga, e a sua consciência vier à tona, e começar a lhe acusar dia e noite, noite e dia, dizendo poderia ser diferente. Você até poderia ser um miserável na terra, mas que fosse como o pobre Lázaro, e não como o rico insensato. Você poderia até ter sido levado ao mártir como os apóstolos, mas convicto que na porta do céu ele lhe receberia.
que ao descer à sepultura acordaria com ele. Mas agora sua mente te atormenta e diz: está vendo? Não há tempo, não há tempo, não há tempo. A sua mente agora vai se voltar contra você. Os seus pensamentos vão se voltar contra você. E tudo que você vai pensar é isto: por que não dei ouvido aos profetas? Por que não ouvi a palavra de Deus? Por que não escutei? E não haverá mais tempo. Porque o estranho não entrará lá, querido. Os afeminados, os bêbados, os alcoólatras, os prostitutos, os idólatras, os mentirosos, ladrões não entrarão lá. E Jesus não fez o inferno para você, querido. Ele não fez, não preparou o inferno para você. Aleluias. A palavra de Deus diz que quando ele preparou o inferno, ele preparou para o falso profeta, para o anticristo e para o diabo, que é Satanás, ou para a besta. Mas o ser humano tem ido para lá de intrometido, tem se esquecido de um reino que está sendo construído, tem dado ouvido a fábulas enganosas, a espíritos enganosos, enquanto a Bíblia diz: provai os espíritos, para ver se convém da parte de Deus. Querido, abre os olhos nesta noite e veja ao seu redor a fome em toda a terra, a guerra nos quatro cantos, a pestes, doenças, misérias, homens, mulheres, jovens e crianças sendo destruídos. Nos Estados Unidos já é lei o uso do chip, em outras palavras, a marca da besta. Aqui no Brasil, órgãos públicos já não aceitam nenhum tipo de imagem religiosa, nenhum tipo de símbolo religioso, nada que represente religioso. Tudo deve ser trocado pelo brasão do Estado. Até a moeda brasileira, até o nome, o Senhor é o nosso Deus, foi arrancado das notas da moeda. A perseguição à palavra já tem começado. Muitos estão morrendo queimados, espancados. Crianças estão morrendo de fome, dentro e fora do Brasil. Viúvas, órfãos padecendo necessidades. E eu peço a você nesta noite para não olhar para os pastores, homens que se dizem pastores, homens levantados segundo o coração do povo. São Saús na terra, mas estão pregando o reino de Deus? Estão evangelizando? Estão profetizando? Estão, mas naquele dia, um Deus Todo-Poderoso há de julgar a todos conforme a sua obra, conforme os seus caminhos, conforme as suas obras, eles serão julgados.
Eles serão julgados, querido. E queira eles ou não, estarão diante da verdade. E lá diante da verdade eles não terão mais tempo, não terão mais chance, não terão mais oportunidade. Porque a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. E é em vida que você deve reconhecer que Deus é Deus. É em vida que você deve reconhecer, querido, que verdadeiramente muitos falam, só existe um Deus. É verdade, só existe um Deus. Só existe um Deus, querido. Um Deus que criou os céus e a terra. Um Deus que criou todas as coisas. Um Deus que disse haja luz e houve luz. Um Deus que disse haja separação entre porção seca e porção molhada e houve separação. Um Deus que ordenou que a terra criasse todo tipo de ser vivente. Um Deus que ordenou que os céus dessem todo tipo de seres viventes. Só existe realmente um Deus. Os outros deuses são Baals, são deuses construídos por mãos humanas, imagens feitas por mãos humanas, imagens de madeira, de concreto, de gesso, de ouro, de prata, de bronze, que não falam, que não ouvem, que não comem, que não podem se mover. São deusezinhos hipócritas, sem vida, sem valor. Mas existe um Deus só, um todo-poderoso, rico em majestade, grandioso, perdoador, misericordioso, que não tem por desejo a morte do pecador, que não espera e que não quer que o pecador padeça no inferno, mas espera que ele se arrependa do seu mau caminho e se converta. Só existe um Deus. Mas este Deus só deu uma porta, só deu um caminho e só deu uma vida. E esta porta, caminho, esta porta, querido, este caminho, amado, e esta vida é Jesus Cristo. Realmente só existe um Deus, mas o caminho da salvação é só por meio de Jesus Cristo. Só existe um Deus realmente, mas o caminho da salvação só vem por meio de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Pois disse Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você não vai conseguir chegar a Deus através de Maria. Você não vai conseguir chegar a Deus através de Santo Antônio. Você não vai conseguir chegar através de Nossa Senhora. Porque o único caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Ele é a porta estreita, Ele é o caminho estreito, Ele é o pão vivo que desce do céu, Ele é o manancial de águas vivas, e naquele dia você estará diante dEle, diante da verdade. E enquanto você está aqui em vida, a verdade pode te libertar. A verdade pode libertar você do pecado, da escravidão, do lago do inferno, da morte. Mas naquele dia, se você não entrou por esta porta estreita, por este caminho estreito, a verdade não poderá te libertar. Porque naquele dia a verdade irá te julgar. E naquele dia você terá consciência que passará uma eternidade sem Deus. E a maior dor do homem será viver uma eternidade sem Deus. Dia e noite sendo atormentado pelas chamas, sendo atormentado. E a sua mente dizendo poderia ser diferente. Você agora tem a oportunidade de se curvar diante de Cristo
e adorá-lo em espírito e em verdade, e buscar o seu caminho dentro da sua palavra. Batizar, receber o Espírito de Deus, e quando descer à sepultura, descer em paz. Mas se ainda seu coração estiver endurecido, e esta for a última noite que dormires, e de ti forem arrancados o fôlego de vida, então não descerás à sepultura em paz, mas descerás à sepultura em tormento. Em tormento, querido. Rangeres de dente te esperarão. E a sua consciência vai te acusar dia e noite. Dia e noite a sua consciência vai te acusar. Dia e noite a sua consciência vai dizer, tá vendo? Você não ouviu os profetas. Você não ouviu a palavra de Deus. Você não se dedicou à leitura. Você não jejuou. Você não orou. Você não vigiou como as virgens prudentes. Você não se dedicou a um caminho da verdade. Então não haverá mais esperança. Mas eu quero te convidar nesta noite. Eu quero te convidar nesta noite, querido. Para que dia após dia, e ano após ano, a sua fé cresça em sabedoria no amor de Deus. Para que você não creia em vão. Para que nenhuma das palavras que o Senhor disse possa fugir do seu coração e jamais cair por terra. Para que neste momento você se coloque na direção do Deus Altíssimo, em nome de Jesus, para que você conheça o caminho da salvação e escolha este caminho. E o Senhor escolha você por herança. Para que você entenda que o tempo é agora e a hora é esta. O tempo é agora, querido, e a hora é esta. O que você fará hoje se o Senhor lhe pedir sua alma? Será que todos os bens que você plantou na terra dá para comprar sua salvação? A salvação agora é um dom gratuito de Deus. É um dom gratuito de Deus. Será que o ouro e a prata dará para você comprar sua salvação, meu irmão? Será que todas as riquezas que você juntou vai poder comprar a salvação, meu irmão? Será que quando você estiver diante dele e pegar todos os seus tesouros e colocar diante dele, corroídos pela traça, pela ferrugem, será que você vai poder comprar a sua salvação? A palavra mais dura que eu acredito que muitos pastores, obreiros, ouvirão naquele dia, vai ser esta: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para a besta, o profeta, o falso profeta e o anticristo. E agora para você também. Para você também.
porque eu não te conheço. Eu não te conheço. Amado. Está na hora de você abrir os olhos e observar. Veja você mesmo com os olhos como a maldade tem crescido. Eu te convido nesta noite a orar comigo e a buscar uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Entrar nela, eu não te aconselho a entrar nela de pé não. Te aconselho a entrar nela de joelhos. Na hora que você chegar na porta, já se ajoelhe. Vá até o altar de joelhos, chorando. Confesse os teus pecados diante de todo mundo. Bata no peito e diga: Senhor, eu sou o pecador mesmo. Eu errei, Senhor. Eu sou falho, até hoje eu lhe troquei por muitas coisas. Eu não preguei o teu evangelho como deveria. Eu não ensinei como deveria. Eu não me dediquei à tua obra como deveria. Porque quem não faz isso, meu irmão, não está dentro do caminho da verdade. Porque o caminho da verdade é estreito. A porta é estreita. E Jesus não veio pregar na terra minha casa, minha vida. Jesus não veio pregar ouro na terra. Jesus disse: não vos cuideis que eu vim trazer paz, porque eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Eu vim jogar pai contra filho, filho contra pai. Eu vim trazer a guerra, sabe por quê? Porque a salvação, o reino de Deus é tomado pela força, querido. É quando você luta contra a carne, contra a sua vontade, contra os seus desejos, contra o seu querer. Paulo disse: tenho eu no meu corpo uma espinha. Paulo também dizia: eu esmurro a minha carne, porque aquilo que quero fazer, isto não faço. Aquilo que não quero fazer, isto faço, porque aborreço a minha carne. Eu te convido a entrar dentro da igreja, confessar os teus pecados, olhar para o céu e falar: Senhor, neste momento, lava-me de toda imundícia, de todo pecado. E me converte ao Espírito Santo, para que eu escute ao Espírito de Deus e caminho conforme a direção do Santo Espírito de Deus, porque o Santo Espírito de Deus, querido, ele é verdadeiro, ele é fiel, ele é puro, ele é santo e ele é imaculado, ele é majestoso e ele está aqui para te ensinar, para te disciplinar, para te exortar, para te ensinar o caminho do céu, o que deve fazer. Siga o Espírito de Deus, peça para que ele entre hoje na sua casa e te ajude. Curve a sua cabeça, essa cabeça sua, feche os teus olhos e ouça esta oração. Porque esta oração, querido, não é a oração da convenção. Eu espero que a sua atitude a partir deste vídeo seja de tomar o caminho certo. Vá até a igreja mais próxima. Confesse os teus pecados. Aceite Jesus. Para que a sua alma seja salva. E para que, se hoje você descer à sepultura, o Senhor lembre de você lá no reino dele. Pai, alcance agora, Santo Espírito de Deus, este ouvinte e o agracie com a verdade e o converta do seu caminho e lhe dê força para lhe confessar diante do homem, lhe servir. E se a sua servidão, ó Pai, o levar à morte, que seja a morte de cruz, mas que ele morra salvo, crendo na salvação, pela fé, a esperança e o amor. Assim eu ministro a bênção
sobre a vida deste homem, desta mulher, deste ouvinte, em nome de Jesus. Amém, querido? Fiquem todos com Deus e medite. Medite. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Guiar-me-ás em teu conselho e depois me receberás em glória. Salmo 73, versículo 24. Eu louvo a Deus por mais uma vez poder lhe servir. Amém. Fiquem todos com Deus e que a paz esteja convosco. Até a próxima.